boa tarde. Bem-vindo mais uma vez ao nosso programa atual. Nós vamos conversar hoje com uma pessoa que vai fazer com que você possa dar ajuda a quem precisa. Nós vamos falar sobre um projeto muito importante que acontece em Uganda, na África. O nome é Good Children. E você vai saber como fazer parte desse projeto, ajudar e entender como ele funciona. Eu estou aqui com o Ricardo Martins, que vai falar sobre o assunto. Que bom tê-lo aqui no programa, Ricardo. Obrigado, bom dia. Bom dia aos telespectadores que estão nos vendo agora em casa. Bom, o nosso projeto ele é voltado para as crianças que são abandonadas. A África hoje ela tem uma quantidade muito grande de crianças abandonadas e esse nível em Uganda ele é muito elevado. E as crianças lá, elas não têm educação, elas não têm direito à escola, ou seja, os direitos básicos das crianças lá são pouquíssimos, tá? Divulgado isso hoje. E hoje a gente tem visto que tem aumentado e muito em relação a 10 anos atrás. Se a gente pegar uma pesquisa de 10 anos atrás para hoje, o número quase que triplicou. Essas crianças lá em Uganda, Uganda fica na África, né? Elas são abandonadas por causa de mães que se prostituem, não é isso? Exatamente. Uganda tem um nível muito elevado também de casos de HIV. A AIDS lá é uma epidemia. Sim. E as crianças lá, por causa do elevado grau, sim, as mães se prostituem por quê? Porque elas não têm condições de trabalharem porque não têm oportunidade de emprego. Então elas se prostituem. Não tem com que trabalhar, né? Não tem com que trabalhar, então elas se prostituem. Então elas contraem o HIV. Aí algumas crianças já nascem com HIV e outras crianças, que nascem sem o HIV, igualmente são abandonadas. Por quê? Porque como ela não tem condições de cuidar de si mesma, sim, ela não tem como tratar de uma criança. Então o que ela faz? Ela abandona essa criança. E essa cidade de Mityana, que fica a 60 quilômetros da capital, Kampala, que é a capital de Uganda, se tornou-se um lugar de despejo, entre aspas, se a gente for tratar assim, de crianças. É muito triste essa realidade, mas as crianças as pessoas são contratadas para poder levar e abandonar essas crianças ainda de madrugada lá. Então, quando a polícia local pega essas crianças, ou então elas são levadas para os hospitais, porque quando são crianças com HIV, elas não têm o quê? Condições de comprar os remédios. Sim. Então, como não tem condições de comprar os remédios, elas são abandonadas quase à beira da morte. Então, o nosso trabalho é de ir lá em Uganda. Nessa cidade, nós temos o projeto, que é o Good Care, em português é Ministério de Cuidados Infantis. Hoje é uma casa que abriga aproximadamente 35 crianças. E dentro disso, o pastor Timothy, ele busca tratar de uma forma a amparar a maior quantidade possíveis de crianças que são abandonadas ali. Mas isso é uma realidade que não só a gente vê hoje lá, mas em todo o país. Sim, na África, de uma forma geral, o continente todo africano ainda sofre muito com isso. A gente fala de HIV hoje assim no Ocidente, e principalmente nas grandes capitais, que se vive hoje muito bem com o HIV, com os remédios, com os coquetéis. O problema é que isso não chega lá, Então essas crianças, elas por várias vezes são abandonadas mesmo à própria sorte, de conseguirem passar por essa situação. Porque às vezes a gente se pergunta, mas hoje se vive com a AIDS, tá, gente? Mas precisa de medicamento. Não é isso? Então, é uma bola de neve e a gente vê uma realidade aqui que não passa nem 1% do que acontece lá, É verdade. Eu estava conversando com algumas pessoas esses dias atrás e eu disse para elas assim, que a cada 100 pessoas que entram dentro de um estabelecimento, provavelmente uma ou duas, talvez no Brasil, terão HIV. Lá, a cada 10 pessoas que convivem com você, 2 ou 3 têm HIV, 2 pessoas e meia, tá? Olha, ou seja, loucura. 25% da população hoje tem HIV. Isso é um nível muito alto. Isso só é superado pela África do Sul atualmente. Hoje, só a África do Sul tem uma quantidade muito maior. E quando a gente fala de crianças, nós nos sensibilizamos muito. Sem dúvida. Exatamente porque nós, adultos, temos condições de recorrer de alguma forma. Mas e essas crianças? Verdade.
E essas crianças que estão jogadas pelas ruas, abandonadas? Tem aí fotos, né, do projeto, eu gostaria de ver. Mostra pra gente. Tem algumas fotos. Olha que barato. Esse é o pastor Timothy lá com as crianças. Ele faz muitos trabalhos ao redor também com a comunidade também. Né, essa foto. Essa é o refeitório deles. Você pode ver que as paredes nem tem lá o reboco. É algo simples, muito simples, mas com muito amor. As crianças ali no momento de alimentação e descontração delas. Essa é a casa a qual nós abrigamos as crianças. Hoje, atualmente, eu conversei com o pastor Timothy ontem. Tem 36 crianças, ele acolheu ontem um bebê. Um bebê com 9 meses de idade. De 8 para 9 meses. Essa é uma plantação. As crianças que são mais velhas, elas são ensinadas a trabalhar. E essa é uma das igrejas e também é uma das escolas na região lá. A gente não pode se dizer assim, né, tem cara de escola não, mas infelizmente é a realidade do local. É o que se pode ser feito, né, no momento. E é para alimentar o corpo e a alma também, né? É verdade. O ensinamento, levar também palavras boas, né? Não é só a comida que faz a diferença. Com certeza. As crianças lá, elas têm uma educação e a base da educação é uma base cristã. As crianças lá aprendem a amar os seus coleguinhas, ela aprende a cuidar dos seus colegas que estão ali. E ali eles não são chamados de colegas, eles são chamados de irmãos. Então, as crianças que chegam hoje, daqui a 3 meses, elas já estão chamando os seus colegas de irmãos. Eles são uma grande família. Eu falei aqui, né? Trabalhando. Não é trabalhando, né? É aprendendo algumas coisas, porque a gente não está falando de trabalho infantil, obviamente. Né? Quando você lida com a terra, está fazendo um plantio, alguma coisa assim, até para se aproveitar daquilo. É, né? Verdade. Tá cuidando de você mesmo, não está trabalhando para ninguém. Né? Porque mostrou ali com a enxada e tudo mais, mas é um ensinamento até para as mais velhas já saberem o que fazer no futuro. E outra coisa também, eles estudam. Então, todas as crianças lá, elas estudam e elas aprendem o trabalho. Na África, uma cultura um pouco diferente, de que a criança lá, desde cedo, ela aprende que o trabalho é algo honrado. Então as crianças, elas têm desejo por trabalhar. Sim. É um pouco diferente do Brasil, a qual a gente vê hoje em dia que poucas pessoas estimulam as crianças ao trabalho. Mas lá, eles não são só estimulados ao trabalho e também à educação. Bom, a gente tem mais para falar sobre isso, nós vamos a um breve intervalo, daqui a pouco tem uma cozinha maravilhosa e a gente volta conversando com o Ricardo Martins sobre esse projeto Good Children, que faz com que você possa ajudar as crianças nessa situação que a gente está aí conversando.